Vamos lá, pessoal, uma pergunta muito inteligente. Como deve ser dividida a herança entre a viúva e os filhos? Se o casal não escolheu de uma forma o regime de bens aplicável ao casamento, que é automático, né? O parcial de bens, conforme o artigo 1640 do Código Civil, nesse regime existem dois tipos de bens, os individuais, ou seja, aqueles adquiridos antes do casamento, e os comuns, os quais foram obtidos após a constância do casamento. Quero destacar para você que, independente do bem estar no nome de apenas de um dos cônjuges, se o bem, né, foi adquirido após o casamento, constitui patrimônio comum, sim, de ambos, hein? Em razão de tal divisão, três situações são possíveis, tá? Existe somente patrimônio comum, se o patrimônio de ambos foi conquistado após o casamento, o cônjuge sobrevivente tem direito à meação, ou seja, 50% do patrimônio total, e o restante, os outros 50%, são divididos igualmente entre os filhos. Existe também a segunda situação, vamos falar da segunda situação primeiro. Existe somente uma situação que existe somente patrimônio individual. Então, se na época do casamento o cônjuge falecido já tinha patrimônio, tal acervo, né, o nome que é dado, individual deve ser dividido igualmente entre o cônjuge sobrevivente e os filhos. Aí eu trago um exemplo. Na hipótese do falecido ter 2 filhos, seu patrimônio individual será dividido em 3 e cada um dos filhos e sua esposa receberá 1/3, tá? E a terceira situação é na existência tanto do patrimônio individual quanto comum. Quando há patrimônio individual quanto comum, o primeiro deve ser dividido igualmente entre a viúva e os filhos, e o segundo será partilhado de forma que a viúva receba metade e o restante pertencerá aos filhos, tá? Seguindo o exemplo acima, eu trago para você, se existem 2 filhos, cada um receberá 1/3 do patrimônio individual e 1/4 do patrimônio comum, tendo em vista que a viúva terá 1/3 do patrimônio individual e 50% do comum. Então, não resta dúvida, dessa forma você não erra, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.